Olá, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo onde nós estamos estudando o documento inspirado chamado O Cristo Vivo. E hoje eu queria falar sobre símbolos que apontam o Senhor Jesus Cristo e sua expiação. As escrituras estão repletas de parábolas, analogias, ideias, símbolos que mostram como o Senhor Jesus Cristo revelam seus atributos, falam sobre sua missão aqui na Terra, falam sobre sua missão depois da Terra, ensinam mais profundamente sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E essas imagens que são trazidas pelos profetas, escritores das Escrituras, elas são muito importantes para que nós possamos ampliar nosso entendimento sobre Jesus Cristo, mas também saber como se achegar a Ele. Pode parecer difícil no primeiro momento entender esses símbolos. Os hebreus, os judeus por extensão, eles tinham uma maneira peculiar de transmitir ideias. Nefe, ele explicou para o povo dele que quando ensinado a maneira dos judeus, não há outro povo que entenda melhor as coisas que eles querem dizer. Mas o povo de Nefe não tinha conhecimento das regiões circunvizinhas, lá de Jerusalém, e achava difícil o modo de profetizar dos judeus, como Nefe chamou. E aí Nefe deu uma chave, que é uma chave para nós também. Ele disse: se você tiver o Espírito de Deus, você vai poder compreender as coisas de Deus. Mesmo que você não entenda muito sobre a região, sobre palavras, nomes e certos. É claro que a gente tem que estudar essas coisas, tem que procurar entender. Por exemplo, como fala da parábola da vinha. O que é uma vinha? O que significa podar? Então, esse conhecimento sobre o cultivo, a cultura, da plantação, nós precisamos entender para que tenhamos um melhor entendimento sobre o que o profeta está querendo dizer naquela ocasião. Também, se você entender que o povo que Jesus Cristo se dirigia, muitas vezes por parábolas, era um povo que vivia da pesca, vivia de colher, era um povo que estava numa região semiárida, né? Todo esse conhecimento e da cultura que eles traziam, a história que eles tinham, tudo isso vai ajudar você a entender melhor. Mas isso não é essencial, irmãos. O que é essencial é nós acessarmos o mesmo espírito que os profetas e escritores da Bíblia e das Escrituras tinham, porque se nós tivermos o espírito, nós vamos entender de modo claro. É por isso que um dos livros mais simbólicos que temos, o livro de Apocalipse, foi chamado pelo profeta Joseph Smith de um livro muito claro, de muito fácil entendimento. É porque o profeta tinha acesso ao Espírito de Deus, o mesmo Espírito que João amado tinha ao escrever aqueles símbolos que para muitos de nós parecem difíceis. Hoje eu vou comentar com vocês sobre 5 símbolos que estão nas Escrituras e se referem ao Senhor Jesus Cristo. E lembra que para entendê-los plenamente é preciso buscar esse espírito de retidão que nós temos falado. O primeiro símbolo que eu separei aqui foi que Jesus Cristo é a rocha. Quando nós falamos que Jesus Cristo era Jeová, eu trouxe um pouco sobre isso. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio: porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Moisés está dizendo aqui que Jesus é a rocha. E nós lemos em outras escrituras isso mais claramente. Por exemplo, Jesus Cristo é a rocha porque ele é um Deus imutável. Doutrina e Convênios 20:17. Ele é reto. Salmos 92:15. Ele é firme e constante, de eternidade em eternidade, como nos ensina Moroni 8:18. E porque ele não anda em veredas tortuosas, nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. E o seu caminho é um círculo eterno, como está em Alma 7:20. Ele é a rocha. Então a rocha, vocês lembram da parábola que
contou sobre o sábio que construiu sua casa sobre a rocha e o tolo que construiu sua casa sobre a areia, quando vieram os ventos e a chuva, aquela casa sobre a areia foi destruída, mas a casa estabelecida sobre um firme alicerce, a rocha do Redentor, ela se manteve. Essa figura ela é repetida no livro de Mórmon também. Então, Cristo é a rocha. Mais claramente sobre isso, Isaías disse que Jesus Cristo é a rocha eterna, está em Isaías 17:10. E ele é o grande e último fundamento seguro sobre qual alguém pode edificar a sua salvação. Ensina Jacó lá em Jacó 4:16. Quando nós guardamos os mandamentos, nós edificamos sobre a rocha de Cristo. Ele mesmo ensinou isso em 3º Nef 18, quando ele estava falando sobre muitas coisas, inclusive sobre o sacramento, 18:12-13. E a escritura de Elamã 5:12 provavelmente veio à mente de vocês quando nós falamos da rocha que é Cristo. Diz o seguinte: sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo o Senhor, é que deveis construir vossos alicerces, para que o diabo, quando lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dados no torvelino, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens e mulheres edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Uma outra imagem que as Escrituras trazem sobre Jesus Cristo é que ele é o pão da vida. Nós vamos estudar no Vem Segue-me como Jeová providenciou alimento para Israel no deserto enviando o maná. E o maná é o pão que desce do céu. O Salvador, ele disse claramente lá em João 6:48, eu sou o pão da vida. Isso foi um pouco frustrante para várias pessoas que seguiram Cristo, porque ele tinha acabado de multiplicar a comida para multidões, e as pessoas o seguiram exatamente por causa desse sinal. Nossa, nós vamos poder ter alimento de graça e seguimos esse rabino. Mas quando Jesus Cristo deu o discurso do pão da vida e disse claramente que ele era o pão que descia do céu, e muitas pessoas perceberam que não iam ter essa vantagem de ter alimento tão fácil, eles começaram a duvidar, a fraquejar, e muitos deixaram de seguir ele depois que ele falou claramente, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu. E aí ele se virou para Pedro e para os demais discípulos e perguntou, quereis vós também retirar-vos? A resposta de Pedro deve ser nossa resposta, porque ele disse, Senhor, para onde iremos nós? Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste a carne e o sangue. Pedro não tinha recebido esse conhecimento que ele era o Cristo por causa da carne, por causa dos sinais, por causa daquele pão gratuito que vem de forma milagrosa. Mas o Espírito de Deus tinha testificado para ele. E por causa disso, Jesus disse, eu também te digo que tu és Pedro. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, sobre a rocha da revelação que tu recebeste. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que grande bênção Pedro receber a oportunidade de presidir a igreja de Deus sob revelação assim que Cristo ascendesse aos céus. Isso só foi possível por essa declaração de testemunho. E nós precisamos ter essa declaração de testemunho não para receber um chamado na igreja, não para presidir a igreja como Pedro, mas para ficarmos constantes. Nós precisamos nos alimentar do pão da vida. O que o pão ele representa? Sempre representou a substância essencial para vivermos, aquele alimento, né? Tanto que no Jardim do Éden, o Senhor diz, pelo suor de teu rosto obterás o teu pão. Então, pão sempre foi um alimento básico e necessário para a subsistência. E quando a gente fala que Cristo é o pão que desce do céu, é porque nós não podemos viver, pelo menos uma vida plena, onde vamos ter alegria, regozijo, sem se alimentar desse pão.
E o alimento precisa ser diário, não é? Então, ao pensarmos nessa analogia sobre ele ser o pão da vida, o nosso conhecimento se expande, nossa admiração pelo Salvador se engrandece. Uma outra imagem muito importante é aquela que Nefe e João em Apocalipse trazem, que Jesus Cristo é o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No passado, os cordeiros eles eram oferecidos como sacrifícios e holocaustos, seguindo a determinação divina, desde Adão, passando por Noé, chegando a Moisés. As primícias dos rebanhos eram oferecidas. O Salvador é o Cordeiro porque, assim como um cordeiro ele permanece mudo diante daqueles que vão matá-lo, assim o Salvador Jesus Cristo também permaneceu manso e humilde durante as horas finais e mais agonizantes do sacrifício que ele precisava realizar por nós, a expiação. Um outro símbolo que talvez você não esteja acostumado a pensar é Jesus Cristo como a serpente. Vocês devem lembrar, e se não lembram não tem problema, porque nós vamos estudar sobre isso, que serpentes venenosas, elas atacaram a casa de Israel quando estava no deserto. Dizem até que eram serpentes voadoras. E muitos ficaram doentes a ponto de perecer. Moisés, seguindo a ordem divina, ele colocou uma serpente de metal numa haste e a levantou. E deu a seguinte instrução: todos aqueles que olharem para essa serpente de metal serão curados. O livro de Mórmon repete essa história pelo menos 3 vezes, de tão importante que é. Embora seja obscura na Bíblia e muita gente nem lembre dela. Ela está lá, nós vamos estudar. Isso era importante porque as pessoas que olhavam eram curadas. Agora, o livro de Mórmon diz que nessa ocasião houve 3 grupos de pessoas. As pessoas que não olharam e acabaram morrendo. E elas não olharam por quê? O livro de Mórmon diz, porque era tão simples apenas olhar e viver, que elas decidiram não olhar. E assim também é Cristo e seu evangelho. É algo simples e muitos ignoram, porque preferem sofisticação, complicação, em vez de seguir as coisas simples do evangelho. Bom, eles vão perecer também. O segundo grupo de pessoas é aqueles que olharam e foram curados. Mas eles não viram nada mais do que uma serpente de metal. Ficaram gratos, é verdade, porque foram curados, mas ficaram por aí o conhecimento deles. Agora, houve um grupo de pessoas, em menor número, infelizmente, que entenderam aquelas coisas. Elas foram também curadas, mas elas entenderam que aquilo não era apenas uma serpente de metal, mas simbolizava Jesus Cristo, que ia tirar os pecados do mundo e que ia salvar eles, tanto física como espiritualmente. A serpente, portanto, é um símbolo de Jesus Cristo. E não é à toa que Satanás, ele se traveste de serpente. É dito para nós na história do Jardim do Éden que ele usou a serpente, abriu a boca dela e falou. Isso é um símbolo, né? Porque Jesus Cristo é a serpente. Vocês podem ver que a serpente é símbolo da medicina, né? Porque o veneno que que a serpente produz, ele pode ser usado para cura. Então, Satanás ele tenta usurpar os símbolos de Deus. Quando ele apareceu para Moisés, ele disse: Eu sou unigênito. É claro que ele não era unigênito. Ele, na verdade, quer se passar por Cristo. Ele quer ser o escolhido, mas ele não é. Então, lembra que a serpente, em muitas partes das Escrituras, é, na verdade, um símbolo de Jesus Cristo. Um outro símbolo que quero trazer para vocês é que Jesus Cristo é a árvore da vida. No sonho de Leí, quando o profeta se aproxima e toma do fruto, diz que aquilo enche a alma dele de grande alegria. E ele deseja que a família participe, chama a família. E esse é o fruto da expiação de Jesus Cristo. A árvore, quando Nefe viu e quis entender a interpretação do sonho do pai, foi ensinado para Nefe que aquilo era um símbolo do amor de Deus. Portanto, a árvore da vida pode ser representada como o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos concede imortalidade, salvação, alegria sem fim. Jesus Cristo
é a árvore da vida, é a videira verdadeira. Eu gosto muito quando ele ensina os seus apóstolos, chegando nos momentos finais de sua vida, dizendo o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, Jesus Cristo é a árvore, é a videira, é a árvore da vida. É por meio dele que nós podemos dar muitos frutos, realizar muito de bem. Se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, a essa árvore, nós não poderemos dar frutos. E no último dia, nós vamos comer desse fruto delicioso, que é o fruto da vida eterna, e vamos reconhecer que se não fosse por Jesus Cristo, nós nunca teríamos a oportunidade de chegar à nossa exaltação. Então, esses são apenas alguns símbolos do Evangelho. Existem muitos mais. Cristo é a água viva. Cristo é o mais próximo de Deus. Ele é a grande estrela de Colobe que está próxima do trono de Deus. Existe a estrela da manhã, as estações do ano e tantas outras coisas nas Escrituras que mostram a grandiosidade, o poder, a missão. O meu convite para vocês é que lerem as Escrituras e ouvirem os profetas possam procurar esses sinais, esses símbolos, indicando o caminho que é Jesus Cristo. E ele falou claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Testigo para vocês que esses símbolos das Escrituras, alguns dos quais às vezes é difícil da gente entender, eles mostram quem é Cristo e como nós podemos se achegar a Ele. Ele é o noivo que casou com Israel. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Todas essas coisas e muito mais vocês podem encontrar, mas lembra de buscar o Espírito de Deus, porque nenhuma escritura de particular interpretação, mas nós precisamos do Espírito para entender essas coisas. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Até mais.